essa é uma obrigação de todo profissional que quer se destacar no mercado de trabalho. O responsável por regularizar a obra, que prestar informações indevidas nos sistemas, ele vai responder de forma civil e criminal. A pessoa que presta serviço, se ela não tiver uma assessoria na parte de contratos, ela tá totalmente assim... Tá correndo risco e nem sabe, né? Especialista nunca é custo, sempre é investimento. Imagina você pagar R$36 mil de imposto. Esse valor aqui você pode economizar ele em até 70%, 90%. 90% é isso mesmo? 90%. Olá pessoal, estamos aqui para mais um Volbcast, o podcast número 1 para empreendedores do mercado da construção civil. Eu sou Ítalo Silva, um dos fundadores da Volb, uma plataforma que está transformando a maneira com que você gerencia as suas obras e a sua construtora, seu escritório de arquitetura, sua empresa de engenharia civil. E no episódio de hoje a gente tem um tema super interessante aqui, que muita gente vai achar chato, complicado, mas a nossa convidada vai explicar com todos os detalhes. Né? Basicamente, a gente vai abordar sobre quais são os principais tributos a serem pagos durante uma construção, como é possível reduzir custos de impostos na obra de forma legal, quais são as armadilhas nos impostos que passam despercebidos ali na hora que você tem que fazem com que você pague mais do que deveria, e como se beneficiar, né? Como que esse conhecimento, entendendo sobre o assunto e tendo um profissional para te ajudar durante esse processo, pode fazer você economizar dinheiro, entregar um serviço de qualidade para o teu cliente. E para falar sobre isso, a gente trouxe uma convidada, que é a Carla Loureiro, é advogada especialista em regularização de obras junto à Receita Federal. Carla, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui. Obrigada, Ítalo, muito obrigada. Bom, vou fazer uma intro aqui, rápida, né? A Carla ela possui mais de 13 anos de experiência no departamento jurídico de empresas da construção civil e incorporação imobiliária, e hoje ela lidera uma empresa focada na redução de INSS de obras. Segundo ela, né, ela consegue ajudar os clientes a economizar até 90% desse imposto do INSS de obra, além de compartilhar estratégias práticas para outros profissionais da construção civil por meio das suas redes sociais. 90%, é isso mesmo? 90%. Olha só. Redução de até 90%, acumulando alguns benefícios aí. Pois é, pessoal. Então fiquem até o final, porque vai valer a pena. No mínimo, você vai economizar muito dinheiro nesse episódio. Né? Carla, eu queria entender aqui um pouco rapidamente sobre a sua trajetória. Assim, como que você foi parar no mercado da construção? Não, bacana. Ítalo, eu entrei como estagiária, né, no grupo Camargo Correia, né, isso em 2008. E aí eu tive uma crescente profissional, foi avançando etapas até que eu cheguei ao nível de coordenação. E aí eu foquei muito na minha carreira, né? Deixei para ser mãe mais velha, acabei tendo minha filha um pouco mais tarde. E aí depois eu acabei optando por sair do mundo corporativo, que era muito pesado, né? Para quem, né, focou muito e queria viver um pouco mais da maternidade. E aí, nisso, eu acabei saindo, fiquei uns 4 meses full time com a minha filha em casa. Legal. Eu falei assim, também não é pra mim isso, Vai né? enlouquecer, né? Vou enlouquecer, são perfis, né? E aí, por fim, eu saí, me desliguei da empresa em 2020 e em 2021 teve uma grande alteração junto à Receita Federal, né? E aí, como eu já estava nesse meio de construção civil, eu gosto muito da parte burocrática e eu gosto muito de ler, de acompanhar todo o movimento que tem, né? De alteração de legislação, de normativas. E aí, quando teve isso em 2021, eu estudando a normativa, falei assim, opa, tem um ponto interessante aqui. O tributo ficou mais caro desde 2021, né? O custo para quem constrói ficou muito maior depois de 2021. Só que tem a oportunidade de reduzir. E aí, quando eu vim para a internet para compartilhar conhecimento, foi justamente porque as pessoas erravam muito. E a gente vai entender que esse tributo ele é muito delicado, a forma de arrecadação. E que um erro bobo pode se tornar um problema sério para o contribuinte junto ao governo, né? Eu brinco que só advogado que gosta de burocracia, né? Porque
Ai, gente. Tem que gostar, gente. Mas assim... É onde tem oportunidade, né? Mas assim, sabe o que é legal, na verdade? Quando você pega um problema, você tá trabalhando na dor de uma pessoa. E você resolvendo aquela dor, você gera valor para ela. Então, é um tema que é chato lidar com isso. Sim. Só que o resultado, o impacto que a gente traz para a vida das pessoas, né? Que tem que pagar esse tributo para o governo, é muito bacana. Porque é uma economia muito legal. A pessoa fica muito feliz. E tudo isso dentro da legislação, né? Total, total. E aí eu queria que você comentasse assim por cima, quais são os principais tributos que devem ser considerados por arquitetos e engenheiros ao longo de uma obra, assim, se você fosse listar alguém que vai começar a construir. Ó, eu colocaria 3 tributos, tá? Um, na verdade, é numa fase inicial, que é na aquisição do terreno, né? Que você tem que pagar o ITBI. Passa essa fase de já ter o terreno, você vai ter basicamente dois tributos, né? Um tributo municipal e um tributo federal. Isso que envolve a construção em si, tá? Então, quando você executa uma obra, você, junto ao município, você acaba devendo o ISS-QN, que na verdade é um imposto que é devido pelo prestador de serviço. Só que normalmente o município não sabe quem são seus prestadores, e aí, de acordo com a legislação mesmo, ele acaba atribuindo ao tomador de serviço. Então, você aprovou um projeto, pegou um alvará, alguns municípios cobram o ISS-QN na emissão do alvará, outros, né, que a maioria acaba cobrando na emissão do HABITS, porque se eu tenho um HABITS, é porque eu construí uma casa. Se eu construí uma casa, eu tive prestadores. E se eu tive prestadores, é onde surge o fato gerador daquela obrigação para aquele contribuinte. Então, esse é um imposto, né, que a gente pode destacar na construção. E o segundo, que é o meu carro-chefe no escritório, que é um tributo devido para a Receita Federal, que ele também incide na construção, mas mais especificamente na remuneração paga para a mão de obra que executou aquela construção, né? E ele a gente acaba apelidando de necessidade de obras, mas que são, na verdade, contribuições previdenciárias que a gente tem que custear para o governo. Então, quando a gente coloca ali todos esses tributos, chegam a ficar mais ou menos quanto, assim, se fosse dar... Obviamente deve depender muito do porte, muito da né? obra. A gente não consigo te dar um valor específico, porque não tem uma média. Para cada obra, ele tem um custo. Então, por exemplo, nós estamos em São Paulo. O VAL, que é o valor atualizado unitário, que é a média do CUB, né, que é um indicador de custo de obra pelo próprio Sinduscom, ele é um percentual, é um valor. No estado da Bahia é outro. Então, o que influencia pro tributo, né? As características daquela construção. Então, qual que é a destinação, qual que é o estado que ela está sendo executada, qual que é a finalidade dela. Então, qual que é a metragem. Então, tem vários indicadores que traz para nós um valor específico. E a gente não consegue ter uma média certa. Sim, sim. E aí, antes da gente entrar na parte de INSS de obra, que eu acho que é o nosso principal tema aqui, eu queria entender, na sua visão, e até tem algo relacionado no final sobre isso, a gente falou de um monte de coisa complexa aqui, né? Uma gente de letrinhas. E para quem é engenheiro ou arquiteto, ele que tem um negócio, né, fala, caramba, como que na sua visão as pessoas podem estar cientes disso? Qual que é o melhor caminho na sua visão? É de fato a contratação, obviamente, de um profissional qualificado para ajudá-lo ao longo desse processo, mas tem recursos onde essas pessoas conseguem consultar também, ou acaba sendo com um advogado, tributário, contador, enfim? Não, na verdade, Tulo, errando, né? Errando. Na verdade, eu acho que isso que é o maior caminho, né? Ou você vai pelo amor ou vai pela dor, né? Sim. E, infelizmente, a maioria das pessoas que não é do nosso meio, que não trabalham, né? Que é o cliente final, a pessoa final que quer ter a casa dela, por exemplo. Ela conseguiria informação na internet, só que assim, é uma área de informação. Como que ela vai adivinhar que ela tem que pagar um tributo? Então, na minha opinião, essa é uma obrigação, apesar de não ser uma obrigação clara, né, e objetiva, mas na minha essa é uma obrigação de todo profissional que quer se destacar no mercado de trabalho. Por quê? Quando você contrata, eu, Carla, vou construir minha casa e eu contrato o Ítalo engenheiro, ou um escritório de arquitetura, enfim. Qual que é o primeiro ponto, né? Desenvolver um projeto e trabalhar com custo. Quando a gente fala de custo, quando a gente fala de orçamento, essa é a maior dor de quem constrói. Sim. E aí aqui que está o erro, porque a pessoa que faz o orçamento, quando ela não inclui, por exemplo, custos com a parte burocrática, que tem que ter, que você brincou, né? É um assunto chato, e de fato é chato mesmo. Só que pior ainda é você não ter conhecimento e ser surpreendido depois com uma conta absurda para pagar.
E aí o cliente final vai falar assim, putz, mas ninguém me falou. Então, quem poderia falar isso para o cliente? A pessoa que está auxiliando ele com um orçamento, por exemplo, né? Então, ó, você vai ter que ter um custo com material, com mão de obra, com equipamentos e também com parte burocrática, que são tributos que você tem que pagar. Obrigatoriamente você vai ter que pagar. Não tem para onde fugir. Não tem para onde fugir. E aí, quando a pessoa tem esse conhecimento de que ela tem que incluir no orçamento essa conta também, o conhecimento vai dar para ela uma nova visão de que ela também pode reduzir esse custo. Então, é uma obrigação, tem que cumprir, tem que pagar. Só que quanto que você vai pagar? O valor máximo, o valor que é total devido, ou você vai conseguir atribuir para esse custo uma redução com segurança jurídica, porque tem possibilidades dentro da normativa e da legislação de você reduzir essa conta. Então, quando eu fiz essa minha transição de carreira, porque eu sempre fui CLT e comecei a empreender, eu confesso que o meu perfil eu criei com o foco de compartilhar conhecimento mesmo. Justamente porque tem muitas pessoas que chegam ao final da obra já é um caos, né? Para quem não está acostumado. E aparece ainda. E aí aparece uma conta alta dessa, né? Ou então a pessoa pior, né? Que é um cenário bem pior ainda. A pessoa ela ser surpreendida com um aviso da Receita Federal falando, olha, ou você me paga, ou além desse valor você vai ter uma multa que é de 75% até 225% do valor de INSS de obras. É pesado. Demais, né? E o interessante é que o profissional, ele tendo esse conhecimento, não só ele traz mais profissionalismo e tudo, mas a questão de como comunicar isso é extremamente importante, né? Exato. Porque também é uma surpresa para o cliente, então você acaba tendo que educar, porque provavelmente esse cliente ele vai estar fazendo um orçamento com outras empresas que talvez não vão nem comentar e a sua proposta eventualmente vai ficar maior do que outra, né? Ou você vai conseguir fazer menos coisas, porque o escopo vai ter que diminuir para entrar num certo budget. Então, como você comunica isso também é extremamente importante, né? Porque a maioria das empresas, infelizmente, não deixa isso claro, né? Assim, ó, são 2 pontos importantes, né? É a forma como você vai comunicar, só que antes de você comunicar, é você entender de quem que é a responsabilidade pelo pagamento desse tributo. Porque esse é um ponto bem importante, né? E só para a gente ficar na mesma língua de quem está assistindo, né? A gente falar assim, putz, mas o que eles estão falando, né? Eu acho que... Vamos falar o que é o óbvio, né? Mas o que então é o tributo de INSS de obras, né? Por que a pessoa que constrói tem que pagar isso? Toda pessoa que executa uma obra, ela, não importa se é uma pessoa física ou jurídica, ela se torna, perante o governo, um contribuinte obrigatório. E o porquê disso? Porque, na verdade, a mão de obra que ela contratou, ela é remunerada. E sobre essa remuneração, tem a obrigação de fazer o pagamento de cotas previdenciárias. Então, quando a gente fala de INSS de obras ou INSS da construção civil, na verdade, é um apelido que nós damos para um tributo, que nada mais é que contribuições previdenciárias. E o porquê disso, Ítalo? A gente tem no Brasil a Seguridade Social, né? O famoso INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social. Então, como que o governo consegue fornecer benefícios para a população carente, que depende do assistencialismo do Brasil, do governo, sem ter uma fonte de custeio? Então, como que o Brasil dá benefício sem ter custeio? E é por isso que a gente então tem a origem desse tributo, que é o foco do nosso papo aqui hoje, é justamente a lei de custeio da Seguridade Social. Então, a gente tem uma lei em âmbito federal que fala: toda pessoa que é dono de obra, ele se equipara a uma pessoa jurídica. E ao se equiparar a uma pessoa jurídica, sobre aquela mão de obra que ele contratou, ele tem que fazer o recolhimento das cotas previdenciárias. Então, é daqui que surge o porquê, né? Nossa, é algo novo, nunca fiquei sabendo, é recente isso? Não, não é recente. A lei de custeio é de 1991, só que antes mesmo disso já existia essa obrigação. O que aconteceu é que em 2021, com a mudança dos sistemas e da normativa, o tributo ficou mais caro e a forma de cobrar ficou mais caro. Então, até a Receita Federal entender que ela tinha um gargalo, que ela estava perdendo a arrecadação, porque ela é uma fonte, o governo precisa de arrecadação. É fato isso, né? Então, até o governo entender que ele estava tendo um gargalo, uma torneira aberta, né, perdendo uma arrecadação, o que ele fez? Ele foi lá e mudou normativa e sistemas. Então, quando você aprova um projeto junto ao município, eu vou fazer minha casa, né? Você tem que ter a parte documental. Então, você tem que fazer um projeto, né? Levar para o município, aprovar.
Aprovado, o município te dá o quê? Uma autorização, que é o alvará de construção. Então, quando o município emite aquele alvará, ele automaticamente comunica a Receita Federal através de um sistema interno. Então, você pegou um alvará, você pode ter certeza, a Receita Federal já tem os seus dados, Sim. já tem inclusive o número do seu alvará no sistema do governo. E a gente começa, então, a partir desse momento, ter uma situação que sempre foi devido essa conta. As pessoas, por falta de conhecimento, acabavam não incluindo no orçamento. Muitas delas que começaram a construir em 2020, 2019, estão sendo surpreendidos com o aviso de regularização da Receita Federal agora, né? Porque a Receita Federal criou uma equipe específica para cobrar o tributo. E aí, com isso, elas estão se perguntando, caramba, ninguém me falou sobre isso. E quando ela fala, ninguém me falou sobre isso, que foi a tua pergunta, quem que deveria falar sobre isso? A pessoa que está fazendo um orçamento, que está executando ali, executando. né? Então, por exemplo, a pessoa... É muito legal que você colocou, meu orçamento, ele vai ficar mais caro, mas eu estou listando para você exatamente tudo o que você vai ter que pagar. E quando a pessoa ela tem conhecimento, com o conhecimento ela gera opções. Então eu posso fazer, por exemplo, uma construção com método construtivo X, porque eu posso economizar aqui. Posso fazer um telhado X, porque eu posso economizar aqui. E eu posso fazer um planejamento tributário para economizar com a parte de tributos, porque eu vou ter que pagar, não tem para onde correr, de forma estratégica e legal para reduzir essa minha conta. Então, o conhecimento, ele traz essa oportunidade. E aí, quando eu criei meu perfil no Instagram, né, foi justamente para trazer conhecimento, porque até hoje as pessoas erram. Sim. E esse é um tributo bem delicado, né? Porque se você erra no valor a pagar, você está incorrendo em responsabilidade civil e criminal. Por que criminal? Porque se eu reduzo um tributo de forma indevida, é fraude fiscal. Então, você tem que realmente ter certeza de que aquele profissional que você está contratando, ele tem toda essa visão. Ainda que ele não vai executar todas as partes, né? Que tem a ciência, mas, pelo menos, exatamente, de gerar o da conhecimento. importância, né? Exatamente. Legal. E só para a gente tentar entrar um pouquinho mais em detalhes ali, você comentou da responsabilidade perante a obra, né? E aí eu acho que entra outra polêmica, ou dúvida, né? Vamos dizer, nem polêmica. Eu acho que é polêmica, né? Eu acho que é bem polêmica. Mas aí, é o cliente final, quem que é dono dessa obra, né? Putz, bacana. Essa pergunta, sim, ela é crucial, por quê? O responsável por pagar esse tributo é aquela pessoa que tem que fazer a abertura do CNO, que é um Cadastro Nacional de Obras, junto à Receita Federal, que é como se fosse uma certidão de nascimento daquela obra perante o governo, né? E aí, saber quem que é o responsável, ele é crucial. Por quê? Se a construtora não sabe, claro, de quem que é aquela responsabilidade, ou se ela não tem contratos bem redigidos, ela está com problema jurídico no colo, né? Se aquela pessoa que está contratando a construtora, que é o cliente final, também não tem a clareza, ele também vai ter um problema, né? Então, a responsabilidade por fazer o pagamento do tributo é quem é o responsável por aquela mão de obra. Parte por aí, tá? Como que a gente tem uma linha que divide, é o contratante ou é o contratado? Basicamente, o tipo de contrato. Então, a gente tem algumas modalidades de contrato. Para a Receita Federal, existem basicamente 3, né? Para fim de arrecadação do tributo, existem 3. Só que existem outras modalidades dentro do Código Civil, realmente. Mas, basicamente, é uma empreita parcial e uma empreita total ou um contrato de administração. Então, na empreita parcial, Ítalo, imagine o seguinte cenário. Eu, Carla, cliente final, contrato a sua construtora para fazer a minha casa. Só que vai ser uma empreita parcial. Você vai lá e faz só a parte cinza, e aí depois eu vou e contrato por conta a parte de pintura, de elétrica, enfim. Na empreita parcial, é a minha responsabilidade, né? Por fazer essa regularização. Você como cliente. Eu como cliente. Então, eu, contratante, sou responsável por regularizar minha obra na Receita Federal. Que é quase que você está agindo como um administrador, né? Se for ver, porque você está juntando vários profissionais ou empresas para fazer aquela obra. Exatamente. Então, a construtora pode falar assim, nossa, então eu estou aliviado, né? A empreita parcial, é ela que vai, o cliente final, o contratante, que vai ser responsável por regularizar a obra e pagar o tributo para a Receita. Só que aí tem um outro ponto. O tipo de contrato na empreita parcial traz para a construtora, se de fato for uma pessoa jurídica construtora, a responsabilidade para que ela faça o recolhimento das cotas previdenciárias
da sua mão de obra. Imagine o seguinte cenário, né? Eu, Carla, contratante, contratei a Ítalo Construções para fazer minha casa. Empreita parcial. Numa empreita parcial, você concorda que você que vai levar a mão de obra para executar a minha construção? Sim. Nesse cenário, nessa modalidade de contrato, essa mão de obra que você leva é sua responsabilidade de pagamento das cotas previdenciárias, porque a gente já entendeu, né? Já falamos o óbvio aqui, já entendemos que esse tributo, que a gente acaba apelidando de INSS de obras, nada mais são do que contribuições previdenciárias que incidem sobre a remuneração contratada para executar uma obra de construção civil. Então, se eu, contratante, Carla, contrato a Ítalo Construções para fazer minha obra, uma empreita parcial, você concorda que eu estou remunerando a Ítalo Construções? Sim. Nesse momento, por mais que a gente tenha uma empreita parcial, em que eu, contratante, sou a responsável por regularizar essa obra junto à Receita Federal, isso acaba não eximindo você, construtora, de pagar as cotas previdenciárias da sua mão de obra, ainda que seja uma mão de obra de empregados, que é aquela pessoa que tem vínculo CLT, ou de prestadores de serviço, né? Que é um MEI e até mesmo um autônomo. Então, é engraçado que o pessoal acha que o autônomo trabalha na informalidade e, por ser informal, não tem obrigação, sendo que, na verdade, tem obrigações, tá? Então, esse foi um tipo de contrato que nós estamos, que é uma empreita parcial. Na empreita parcial, eu, contratante, sou a responsável por regularizar minha obra na Receita Federal. E aí, consequentemente, vai ter um custo, né, disso. Agora, numa empreita total, significa que eu, Carla, contratante, estou contratando o Ítalo, construtora, para entregar minha casa pronta. Chave na porta. Eu só vou entrar com as minhas coisas, mas a casa está pronta. Assim, zero problema para mim, não vou me preocupar com nada. Nesse cenário, se a Ítalo Construções for, de fato, uma pessoa jurídica construtora aos olhos da Receita Federal, então é sua responsabilidade por fazer a abertura do CNO, por regularizar minha obra e entregar minha CND, que é uma certidão que comprova que a minha obra está 100% regular junto à Receita, tá? Então, essa é uma segunda modalidade de contrato. Agora, uma terceira modalidade de contrato, que é por administração. Eu, Carla, cliente final, contrato a sua empresa, a sua construtora, mas numa modalidade de gerenciamento, né, de gestão da minha obra. Então, o faturamento da mão de obra é diretamente para mim, você administra, né? Então, a gente tem uma alteração aqui. Nesse caso, ainda que você vai acompanhar minha obra do início ao fim, entregar ela com a chave na porta para mim, no cenário de gestão, que é um contrato de administração, a responsabilidade, ela é minha, entende? Só que tem uma exceção, né? Essa é a regra. Como tudo na Como vida, tudo na né? vida. Essas são as regras, Ítalo, mas tem uma exceção. Para a Receita Federal, uma pessoa jurídica, uma construtora pessoa jurídica, não é qualquer CNPJ. Então, por exemplo, a Ítalo Construções, né? É uma pessoa jurídica, tem um CNPJ. Só que para a Receita Federal, ela é uma pessoa jurídica construtora? Depende. Depende do CNAE, do enquadramento, né, que é da sua empresa. Depende se ela está vinculada a um CREA, um CAL, CNPJ específico. Então, tem outros cenários. Então, a gente tem um problema, que é um tributo a ser pago. Temos o segundo problema. Quem que vai pagar, né? Sim. Então, como que a pessoa consegue entender tudo isso? Conhecimento, buscando informação. E tem muitas construtoras que acham que estão preservadas, né? Eu tenho um contrato, no meu De contrato administração. no meu contrato está claro que é da Carla a responsabilidade pelo tributo, né? Só que se a Carla for para o judiciário, por conta de uma normativa que nós temos ali, por mais que o contrato ele faz lei entre as partes, aquilo que a gente assina em contrato faz lei entre as partes. É fato isso, desde que não está infringindo nenhuma normativa, nenhuma legislação. Então, se ficar claro que, por mais que o nosso contrato tenha uma responsabilidade para a contratante, a modalidade de contrato de enquadramento de cenário de prestação de serviço, a gente pode atribuir e jogar para você essa responsabilidade. Para você, nesse exemplo que nós estamos dando de construtora, né? Uhum. Então, assim, por onde que a pessoa deve começar? Pelo básico. O que é INSS de obras, né? Por que isso? Começa pelo básico. Ela vai evoluindo, ela vai aumentando o conhecimento dela ao ponto de ter esse olhar no detalhe, né? Esse olhar clínico de você falar assim, não, essa responsabilidade não é minha, é sua. E aí, quando a construtora for me passar um orçamento, deixa claro, Carla, você vai gastar X com material, com mão de obra, com equipamento,
com projetos, né, e parte burocrática que tem que ter. E tá aqui, ó, papéis e responsabilidades. Isso está alinhado para você, isso está alinhado para mim. Então, quando você tem conhecimento, você se torna até um profissional muito mais reconhecido. Sim. Para pensar. A gente gosta de conversar, a execução de uma casa. De repente, para a construtora, é mais um projeto, é mais um cliente. Só que para o cliente é o sonho dele. E obra... É a maior aquisição, né? É a maior aquisição da pessoa. E obra é dor de cabeça, meu amigo, né? Agora, imagine a pessoa ela enfrentar problemas, dificuldade com a obra, e aí, ao final, surgiu uma conta que ninguém falou para ela. Fala pro pessoal uma ordem de grandeza dessa conta. Vamos pegar, assim, sei lá, 1 milhão, uma obra de R$1 milhão. Vamos pegar uma obra por metragem? Vamos, ok. Vamos pensar uma obra de 300 metros quadrados, né? A pessoa ela vai pagar, vamos colocar, eu vou chutar aqui, porque tem várias nuances. Sim. Aliás, pega o meu celular, por favor, tá? Eu vou calcular na hora aqui pra você. Legal. eu tenho Vamos fazer um exemplo prático aqui agora. Se você puder pegar meu celular, que eu tenho eu desenvolvi uma calculadora que é exclusiva para os meus alunos, né? Ó, obrigada, tá? Muito obrigada. Vamos calcular aqui. Na hora. Eu ia dar uma simulação aqui, mas... Vamos ver aí quanto que essa conta vai ficar, né? Peraí. Vamos simulando aí com o que vem, que você acredita que mais exemplifica para... aqui, ó. Uma pessoa física, então nesse exemplo que eu dei, né? Eu, Carla, pessoa física, contratei a sua construtora numa empreita parcial, então é minha responsabilidade, tá? Então aqui, então, ó, pessoa física, qual que é o estado que eu tô construindo? No estado de São Paulo. São Paulo. Ó, de São Paulo. Qual que é a destinação? Uma casa, uma residência unifamiliar. Vou usar concreto usinado? Vou usar concreto usinado. Uma casa, construção mais comum, alvenaria, tá? Alvenaria convencional. Então, uma casa de vamos colocar 323 metros quadrados, que é até um projeto que eu tô lá. Legal. Agora. E aí, eu vou colocar, inclusive, uma piscina de 15 metros quadrados, tá? Calcular. Ó, então, só recapitulando, tá? É uma casa unifamiliar no estado de São Paulo, de pessoa física, com 323 metros quadrados e uma piscina de 15 metros quadrados. O tributo devido para essa obra, 36.300. Dá para fazer bastante coisa, né? Não, mas sabe o que é pior? É assim, ó. Nossa, uma casa de 300 metros quadrados, né? Teoricamente, você tem um custo mais elevado com a construção. Só que, imagine você pagar R$36 mil de imposto, de tributo, e você não vê. Eu não vou entrar numa questão política aqui, porque eu acredito que o governo ele precisa de arrecadação, né? Então, não vou entrar nessa questão. Mas o ponto é que esse valor aqui, você pode economizar ele em até 70%, 90% esse valor você pode economizar, a depender do método construtivo, de alguns outros critérios. E a dinâmica o tributo, para você pagar, é obrigatório. Quem está construindo vai ter que pagar. É uma obrigação do contribuinte. Só que pagar esse valor aqui é uma opção, porque ele pode pagar muito menos. Ó, numa conta até menor, 50 por 20, ele pagaria aqui, no mínimo, sei lá, uns 10 mil. Então, pagar você vai ter que pagar. Você pode escolher pagar 36 ou pagar 10, né? E aí é o que eu brinco, né? Eu falo assim... Pagar, a pessoa vai ter que pagar, mas o que ela prefere pagar? Um valor menor, com uma economia, né? Ou atribuir para uma outra pessoa a responsabilidade, porque é isso que o conhecimento traz para nós, né, Ítalo? Agora, eu vou fazer só de curiosidade. A gente fez na pessoa física, tá? Sim. Vamos imaginar que essa obra é de pessoa jurídica. A construtora sendo responsável. Exatamente, ali, né? Vou imaginar que fosse a construtora, a mesma casa, Casas para vender. A mesma casa, R$52 mil. Mesmo que não é uma casa para venda, mas vamos imaginar que a construtora não sabe dessa questão da responsabilidade, e aí depois o cliente vai falar assim, não, é sua responsabilidade de pagar. Aí para a construtora esse valor aumenta para R$52.300. R$52 mil que não estava orçado no final da obra, onde ninguém mais tem dinheiro. E quanto que... Eu fiquei curioso agora para entender, se eu não pagar o quanto que isso pode aumentando... Assim, ó, o tributo, todo mês, ele tem um reajuste, tá? Porque um dos indicadores nossos aqui é o VAL, tá vendo aqui, ó, valor atualizado unitário? Sim. No estado de São Paulo, agora para o mês de outubro, último dia de outubro, inclusive, ele tá indo para uma casa
unifamiliar, ele está em 2.467, né? Então, ele está em quase R$2.470 aqui. Sim. Todo mês esse valor ele é reajustado. E esse é um valor que é um indicador do tributo. Então, todo mês ele tem um reajuste. Qual que é o maior problema você finalizar uma casa e não regularizar na Receita Federal nesse primeiro momento? Primeiro ponto, você vai ser notificado pela Receita. Porque lembra que eu comentei? Quando você aprova um projeto e emite um alvará, automaticamente o município pega aquele alvará e comunica para a Receita. A Receita Federal, inclusive dentro do ECAC do cliente, tem um campo lá que vai em cadastro, você vai ver que o alvará está lá. O que vai acontecer é, vai passar um tempo, a Receita Federal vai cobrar esse contribuinte. O contribuinte vai receber um aviso de regularização. Nesse momento, ele vai ter que correr para regularizar, porque senão ele vai ter uma multa. E tem um prazo para ele fazer isso, né? Aí o prazo tem uma data específica. Ele vai ter que correr para poder regularizar. Nesse momento, ele vai, de repente, descobrir que ele poderia ter economizado. Só que passou, sei lá, 2, 3 anos da obra dele. Ele vai ter uma dificuldade em conseguir documentação, né? Ele pode ter uma dificuldade em conseguir documentação e informações que facilitariam para ele aplicar um benefício fiscal da redução. Por que a redução ela é muito crítica, Ítalo? Pelo seguinte, esse tributo aqui, como que acontece? Toda vez que a gente tem que pagar um tributo, existem formas de lançamento, formas de se arrecadar. Então, você tem um carro, você paga IPVA. Quem que gera a conta do IPVA para você? É o órgão que está te cobrando. Então, é um lançamento de ofício por aquele órgão, tá? Quando você faz esse tributo aqui, a forma de arrecadação é por uma homologação. Então, eu, Carla, contribuinte obrigatória desse tributo, né? Vamos imaginar nesse cenário de ser uma contratante de uma empreita parcial, por exemplo. Então, eu, Carla, pessoa física, tenho que entrar nos sistemas da Receita Federal e preencher as informações que vão gerar essa conta. Essa conta que eu trouxe para você aqui na minha calculadora, na verdade, é a conta real que o próprio sistema da Receita vai trazer para você. Então, ela é um simulador realmente, tá? Uhum. Aí, a dinâmica vai ser a seguinte. Quando você presta as informações nos sistemas do governo, para você gerar aquela conta para pagar e pagar, você pode estar pagando o valor errado. E aí, a gente tem a normativa da Receita Federal que determina quais são os critérios. E nessa normativa, lá no artigo 4º, que na verdade é a IN 2021, para quem quiser pesquisar, no artigo 4º ela fala o seguinte, que o contribuinte, o responsável por regularizar a obra, que prestar informações indevidas nos sistemas, né, da Receita, ele vai responder de forma civil e criminal. Civil, por quê? Você teve ali, de repente, uma responsabilidade civil de gerar... Você gerou um valor menor, você vai ter que pagar uma diferença, né? Tem outras situações que podem acontecer. E criminal, porque se você prestou uma informação indevida no sistema da Receita e gerou um valor menor a pagar indevidamente, é fraude fiscal. Por isso que você responde de forma criminal. Porque fraudar o governo é um crime passível de detenção, inclusive. E eu deixo isso bem claro por quê? Porque esse tributo, ele tem um cuidado, né? Ele não é simples. Quando você domina um assunto, todo o seu raciocínio tá ok, tá perfeito. Só que quando você tem total conhecimento de que aquilo que você presta de informação para o governo, ele pode te atribuir uma responsabilidade civil e criminal, justamente porque não é o governo falando para você quanto que você vai pagar. É você falando para o governo quanto que você deve. E aí você paga. Se você paga errado, você tem essa responsabilidade civil e criminal. Porque esse é um tributo que a forma de arrecadação dele é por um ato de homologação. Então, é você, contribuinte, declarando as informações para o governo. E aí, não, legal. E nessa parte, por exemplo, supondo que, né, eu não fiz o pagamento correto e, eventualmente, eu não vou nem conseguir fazer essa economia. Isso tende a aumentar também com multa, juros ou algo nesse sentido ou não? Como que funciona? Ou também depende da situação? Assim, ó, se você, por exemplo, fez a regularização, se você seguiu, de repente, um passo a passo dentro dos sistemas da Receita, você vai ter um valor. No momento que você tem aquele valor, você paga aquele valor. Você pagou, você vai pegar um documento que é a CND de obra, que é a certidão daquela obra. Aquela certidão, ela tem uma validade jurídica e ela tem um porquê que ela é emitida. Então, ela comprova que a tua obra está regular na Receita Federal, só que o objetivo dela é fazer a averbação da construção na matrícula do imóvel. Então, olha que interessante. Eu, Carla, construí a minha casa, né? Eu tenho um lote, eu tenho um terreno.
Para que essa minha casa ela seja 100% regular, eu tenho que passar por 3 etapas. Primeira etapa, junto ao município, onde eu vou pegar um ABITS, tá certo? Sim. E aí, nesse momento, o município pode cobrar o ISS-QN, que é aquele primeiro imposto que a gente comentou. Aí você pegou o ABITS. Segunda etapa é você fazer a etapa da Receita Federal, onde você vai pegar a CND. Então, você tem o ABITS mais a CND, que é a certidão de obra. Esses 2 documentos, eles são obrigatórios para você fazer a averbação da construção na matrícula do imóvel. Então, lá na matrícula do imóvel, que é quem tem a propriedade, que é onde tem todos os dados daquele imóvel, você tem somente um lote. Quando você faz uma casa, você tem que averbar essa construção naquele lote, que é uma benfeitoria sobre aquele lote. Então, para que esse lote se torne um terreno mais construção, que é o que comprova 100% essa regularização desse imóvel, você tem que ter esses 2 documentos, a CND e o ABITS, tá? Só que, voltando à sua pergunta, onde você fala o seguinte, Carla, fiz o pagamento, posso ter depois, vi que era um valor errado, o que pode acontecer? Na própria CND de obra, tem um parágrafo que a Receita Federal fala exatamente isso, que a Receita Federal, ela se reserva no direito de vir a cobrar qualquer valor futuro dessa aferição. Aí você pode perguntar, mas eu já fiz a aferição, já regularizei a obra, já paguei, inclusive a CND. Por que ela pode fazer uma auditoria e me cobrar um valor futuro, com juros e multa, além da questão da penalidade, né, criminal? Porque esse é um tributo que a forma de lançamento é por um ato de homologação. Se aquilo que eu declaro nos sistemas da Receita estiver incorreto, a Receita Federal, no momento que você emite a CND, ela tem mais 5 anos para fazer uma auditoria. Se numa auditoria ela identifica que tem alguma coisa errada, alguma informação prestada de forma indevida, ela vai recalcular aquele valor, vai cobrar a diferença com juros e multa, além da questão criminal. Então, por isso que eu falo, esse tributo, ele é caro, ele é chato, né? E ele é muito delicado, porque tem toda uma questão que envolve uma segurança jurídica, de você fazer isso da forma correta. Então, quando você não faz o pagamento da forma correta, né? Ou nem faz, né? Ou nem faz, o que é pior também, você tem esse problema, né? De você ter um problema... Pega assim, todo retroativo. Né? E aí, tá, na verdade é a seguinte, né? Eu acho que é unânime, ninguém quer ter problema com a Receita Federal. Né? Assim, ninguém tira a paz da pessoa. Sim. Ou a pessoa, ela foi lá, ela economizou uma vida toda, ela se esforçou, trabalhou para ter o sonho dela, para ter aquele patrimônio que é a casa dela. Ela não quer ter problema com ninguém, ela quer viver em paz, né? E aí a pessoa depois descobre que ela tem essa conta para pagar, ou que foi feito da forma errada, e ela pode ter um problema com a receita ainda, é muito ruim. Então, por isso que eu tenho um propósito muito forte de gerar conhecimento. Por isso, na hora que você me convidou para fazer o podcast, eu falei assim, bora, porque quanto mais as pessoas souberem desse tributo, melhor porque você primeiro, aqui, o VOB Podcast, por exemplo, você tá trazendo para as pessoas a oportunidade delas, inclusive, saber quem que ela vai escolher para lidar com a obra dela. Sim. Porque somente um profissional capacitado, que está atualizado, que sabe de todo o cenário de uma construção, vai conseguir trazer isso para a pessoa, né? Então, não tem como, a gente não pode fugir. O conhecimento é o que é a nossa maior ferramenta de transformação do nosso negócio ou para impactar a vida do cliente, seja ruim, de forma negativa ou positiva, né? Total. E aí, vamos tentar entender agora na prática, assim, como que, imagina que eu só tenho uma construtora, como que eu posso me proteger, além de buscar conhecimento, né? Desde a etapa ali, por exemplo, que você comentou, da parte contratual. Porque pelo que eu entendi, né, dando um passo para trás do que você tinha falado ali, até a forma como o próprio contrato de prestação de serviço é redigida, ela pode basicamente atrapalhar tudo ali, né? Uhum. Mesmo você tendo boa vontade, tá ciente, comunica para o cliente e tudo mais, mas se o contrato não for bem estruturado, já era. Já né? era. É exatamente isso. Olhando para a construtora, na verdade é uma visão, né, tanto para a construtora quanto para o contratante, né, para o cliente final. Mas o contrato, ele é um documento que a pessoa tem que investir naquilo. Ela tem que realmente ter um advogado por trás que fez uma redação muito bacana. Porque, como eu disse,
existem várias nomenclaturas de contrato. Então, por exemplo, pode ser que na sua consultora você utilize um contrato de empreita parcial, a nomenclatura é empreita parcial. Mas pode ser que, a hora que a gente olha, é uma empreita total. É essa empreita parcial, né? Exato. Aí pode ser que aquela empreita, ela pode ser só de mão de obra, que é de lavor, né? Ou de material incluso também, que é uma empreita mista, onde a consultora vai colocar material e mão de obra. Então, assim, são várias nomenclaturas. De repente, eu estou falando para você algo que é misto e a pessoa está visualizando algo que para ela é global, sendo que um contrato de empreita global, por exemplo, ou a empreita global é um termo que surgiu da lei de licitações, né? Sim. Mais voltado para obras públicas. Só que se popularizou e as pessoas Muita gente usa né? como empreita global. A empreita global, ela pode ser uma empreita parcial ou total. Então, assim, ter clareza no que está no coração do contrato, no objeto. Não importa qual que é a nomenclatura. E aí eu sempre brinco, né? Por exemplo, eu vou contratar uma consultora para fazer uma empreita parcial. Então, a empreita parcial está claro no objeto do contrato. A Ítalo Construções vai executar uma parte cinza até X, entregar na parte de reboco, acabamento. Para acabamento de uma casa de X metros quadrados, e biriri, bororó, né? E aí, nisso, você acha que você está tudo bem. Só que, de repente, você não colocou, por exemplo, um detalhe daquilo que você não entra, daquilo que não está no seu escopo. Nossa, Carla, mas no meu contrato está claro o que eu estou fazendo. Não, mas no contrato tem que estar claro, assim, a nível para você enxergar. Não tem problema ser prolixo, né? Exato. Não pode. Você tem que ser. O contrato te permite você ser realmente prolixo. E aí você fala assim, não, olha, a minha entrega, o meu objetivo é fazer uma casa para você, te entregar a parte cinza, né? Ponto de reboco a ponto para acabamento, e não está incluso X, Y, Z de serviços, né? Então, isso dá um resguardo para a pessoa. Só que não só isso, né? Se ela tem um contrato de empreita parcial, como que está a mão de obra? Está faturando direto para o cliente? Está vindo direto para ela? Então, assim, entender de verdade. Sim. A construtora, a empresa, a pessoa que presta serviço, se ela não tiver uma assessoria na parte de contratos, ela está totalmente, assim, à mercê de sofrer um problema. Tá correndo risco e nem sabe, né? Exatamente. E eu diria que 80%, infelizmente, das consultoras e negócios estão nesse nível. E tem outro ponto que é interessante também, né? Que eu ia falar da exceção na questão dos contratos, eu acabei não mencionando. Que é o seguinte, às vezes eu, Carla, contratante, contrato a Ítalo Construções. Só que a Ítalo Construções, na verdade, ela tem um CNPJ, mas eu pago para o Ítalo, pessoa física, tudo é feito pelo Ítalo. Tipo, a consultora só fez um contrato. Aí Sim. Eu acho que tenho um contrato, né, gente? Tá tudo certo para mim. Não tá. Porque daí pode ter um problema para o contratante também. Então, identificar, tudo bem que quem vai construir, Ítalo, a gente tem que sempre partir do princípio de que a gente está lidando com parceiros, né? Então, eu vou fazer a minha casa, eu não estou contratando uma construtora, estou contratando um parceiro. Então, nós estamos em sintonia. Tudo bem que dinheiro é moeda de troca, é fato. Você me entrega a minha casa, eu te pago por isso, Sim. né? Não tem para onde fugir. Só que é um trabalho em parceria. Numa parceria, eu parto do princípio que eu estou contratando pessoas idôneas, onde vai estar tudo amarrado. Só que início de contrato é início de namoro, né? Aí você começa a obra, começa a aparecer dor de cabeça. Eu, cliente, começo a ficar extremamente incomodada, irritada, a ponto de repente, ter que fazer um distrato, né? Ter que encerrar aquele contrato, ter que rescindir o contrato, que é pior ainda, né? E aí, para isso, a pessoa que está contratando, ela tem que dominar isso. É importante que ela saiba. Só que eu acho que o profissional que está disposto a ofertar esse tipo de serviço, ele tem que agir com muita ética e coerência. Por quê? Porque eu, Carla, cliente final, vou ser a sua maior vendedora. Vou falar assim, cara, eu contratei a consultora do Ítalo, tudo que ele me falou estava marcado certinho, ele foi ponta firme, ele cumpriu, se a obra atrasava, ele me avisava, se surgia algum custo, algum gasto que não estava no orçamento, a gente conversava.
Então, assim, nenhuma obra sai perfeitamente, né? Sempre tem alguns problemas. É obra, né? Não é à toa que tem o nome de obra. Sim. Mas o fato é a transparência que o prestador de serviço está com aquele cliente, né? Por exemplo, o cliente, toda pessoa que vai me contratar para fazer, porque o meu escritório ele é focado para regularizar obras na Receita Federal. Então, toda pessoa que vai me contratar, eu tenho total conhecimento da parte de prefeitura, da parte de receita, da parte de cartório, da parte, inclusive, de imposto de renda, se é uma casa para venda ou não. Eu tenho total conhecimento, mas eu foco no tributo de INSS de obras porque ele é muito mais delicado. Ele é mais caro e a forma de se reduzir tem que ter muito mais cautela. Só que o cliente, quando me contrata, eu não vou entregar para ele só a regularização ou a redução. Eu vou dar todo um cenário, eu vou prestar uma consultoria, muitas vezes, para aquela pessoa. Só que ela me contrata ciente que tudo aquilo que eu estou fazendo, eu tenho total segurança jurídica, que não vai surgir problema para ela. E se tiver uma auditoria da Receita Federal, eu, Carla, me comprometo, né? Por quê? Porque o que eu estou fazendo está muito claro para mim, né? Está muito... É óbvio. Então, por mais que é uma coisa que é chata, que é um tributo e tudo mais, todos os clientes que eu tenho saem felizes, porque eu gero uma economia significativa e com segurança jurídica para eles. Mas falando de um profissional, por exemplo, que faz um orçamento, se ele não tiver domínio e fizer um orçamento assertivo, putz, vai ficar chato. Porque o pior cenário é aquele cliente que fala, nossa, mas o Ítalo não me falou. Você acha que eu, quando for, de repente, alguém me pedir referência, Carla, quem fez sua casa? Ah, foi o Ítalo, mas, ele não trabalhou muito bem aqui. Por mais que você tenha um perfil bacana, um site, tenha depoimentos, se aquele meu vizinho escutou de mim que você não foi legal com ele, talvez eu vou falar assim, não, deixa eu conversar com ele para eu sentir. De repente foi algum problema pontual com a Carla, né? Mas se é uma pessoa que ela se influencia rápido, ela fala, não vou nem contar o Ítalo, não vou nem falar com ele. Não, total. E 80% dos novos clientes no nosso mercado vem via indicação, né? Da maioria dos negócios. Então, se você... Qualquer deslize aí é um deslize para a pessoa não te indicar, né? E, Carla, comenta aí mais agora, então, como... eu tenho duas perguntas principais, assim, né? Quais são as estratégias para economizar com esse tributo que a gente viu que é uma economia bem significativa? Muito. E talvez até antes disso, quais são os principais erros que você vê que os profissionais cometem e que as empresas cometem? Vamos partir do princípio de que esse é um tributo, né? Que, na verdade, são contribuições previdenciárias que incide sobre a remuneração paga da mão de obra contratada para executar aquela obra. Esse é o nome do tributo. Seja terceiro ou seja... Exato, próprio. Exatamente. Então, vamos partir do princípio de que se esse tributo, o fato gerador dele, né? Ele traz aquela obrigação de pagamento por conta da mão de obra que foi remunerada, a gente tem que entender que o que me traz uma economia, né? O que envolve mão de obra. O que envolve mão de obra? Alguns tipos de materiais, né? Por exemplo, o concreto usinado, a massa asfáltica usinada ou argamassa usinada. Você concorda que são componentes para aquela construção, só que não foram fabricados naquele canteiro de obra? Sim. Então, tiveram uma industrialização, certo? Então, eu estou fazendo a minha casa e vou contratar concreto usinado. Eu contrato X metros cúbicos, né? E aí tem uma betoneira que traz aquele produto para mim, porque é um produto perecível, né? Para minha obra. Tem os próprios prestadores da própria concreteira que vai me colocar esse componente na minha obra. Você concorda que tiveram pessoas para trabalhar para mim nessa etapa? Por isso que gera economia, por isso que o concreto usinado traz redução para a pessoa, desde que ela tenha nota fiscal para comprovar aquilo que ela está ligando para a Receita, tá? Esse é um ponto. E também se estende para argamassa usinada e para massa asfáltica, essa redução. Então, até o tipo de serviço e material já te ajuda a economizar. Exatamente. Uma outra possibilidade, o método construtivo. Então, por exemplo, na semana, acho que tem umas 2 semanas, ou 3 semanas, não me recordo, chegou para mim uma cliente com uma guia já pronta. Ela mesma, né, foi lá no sistema da Receita e acabou gerando... Ela teve um contador dela, de confiança, e esse é um grande erro das pessoas, que elas acham que só contador... Gente, não é prerrogativa de contador fazer isso, tá? Vocês têm que procurar um especialista, pelo amor de Deus.
Isso pra tudo, eu falo com Pra todo mundo. tudo. Porque é muito comum, né, no nosso mercado, você fala, vou contratar um advogado, ele é o meu primo. Que, cara, o mercado da construção é muito complexo. Se você não tem experiência, independente se é contador, se é advogado, né, dependendo do que você está Já querendo era. fazer, vai dar merda. É a né? mesma coisa, mais comum pro pessoal, né? Eu vou contratar Um médico. um médico, eu tô com problema no olho, eu vou no clínico geral. Não tem como, né? Mas, de verdade, o maior erro das pessoas é achar que essa etapa da Receita Federal é feita somente por contador. E a grande massa, infelizmente, de contadores, eles não sabem, eles não estão aptos para fazer isso. Deixa eu pegar, enquanto a gente vai falando, eu vou até pegar esse caso para depois eu compartilhar, mostrar para você. Sim. Mas é o seguinte, essa cliente, ela chegou para mim com uma DARF, que eu não me recordo o valor, mas eu vou pegar aqui. Porque o contador dela fez, né? Olha só que interessante, é uma obra financiada. Não, ela financiou uma etapa? Não, ela não financiou, perdão. Ela precisava ter o ABITS para poder fazer a averbação dessa obra na matrícula do imóvel, tá? Precisava ter a CND. Ela chegou para mim com uma guia de um valor X, que eu vou te mostrar daqui a pouquinho. Aí, o método construtivo que ela utilizou me permitiu trazer uma economia de quase 80%. Caramba. Se eu tivesse feito a gestão dessa obra desde o início dela, a economia ia bater quase 90% realmente, tá? Mas o porquê isso, Ítalo? Porque ela fez a obra dela com steel frame. Então, o método construtivo, ele traz para a gente essa possibilidade, né? possibilidade. Então, assim, a gente falou de materiais e mão de obra. Então, por exemplo, o método construtivo é um tipo de material que ele pode ser um método construtivo de um material que vem pré-industrializado para o seu canteiro de obra. Então, por exemplo, steel frame. Você concorda que você contrata uma empresa, ela compra o aço, ela transforma o aço nos componentes específicos para aquela sua construção. Então, essa transformação, houve uma prestação de serviço daquela mão de obra, daquela empresa de steel frame. Sim. Tá certo? Aí, não só isso, ela pega a equipe dela para fazer a instalação. Então, olha que interessante, aqui está meu canteiro de obra, aqui vai ser a minha casa. E aqui está essa fábrica que transformou esses componentes que virão prontos de acordo com aquele meu projeto para serem instalados no meu canteiro de obra, com aquela mão de obra específica. Isso traz uma redução. E ela pode trazer, na verdade, 2 tipos de reduções. Só o método construtivo, tá? Uma redução inicial, que é de 25% do valor devido do INSS, ou uma redução em 70% do valor de INSS a pagar. Que aí, acumulado com uma outra possibilidade de redução, essa obra ela pode ter uma economia de até 90%. Então, para esse caso aqui, a guia do INSS do cliente, tá vendo? Sim. 21 mil e pouquinho, né? A gente fez todo o trabalho. Essa é uma obra de steel frame. Ela anda nas notas fiscais, tudo certinho. E aí, o valor que ela pagou, eu tive que gerar 2 guias, tá? Então, ela pagou esse valor aqui, de 2.490. Então, de 21 mil reais, ela pagou uma guia de 2.490, mais juros e multas. Por quê? De 2.100. Então, ela pagou um total de 4.500. Ainda assim, economizou. De 21 mil, ela pagou 4.500. Ela pagou essas multas e juros, por quê? Porque a obra dela estava pronta. Então, olha que interessante. Essa daqui também é uma estratégia de se economizar, que é você fazer um planejamento tributário. Então, nós falamos sobre a questão de materiais, explicamos a questão de ter essa pré-industrialização por conta da mão de obra que gera economia. Método construtivo, como, por exemplo, o steel frame, ele já traz uma economia também, porque tem pessoas trabalhando em componentes que virão para a minha obra. E também uma estratégia tributária. Então, a partir de agora, quem está assistindo esse podcast sabe que tem essa obrigação e sabe que ela pode economizar com isso. Se a obra começou, por exemplo, agora em outubro, né, e vai terminar em dezembro do ano que vem, a gente consegue estabelecer um planejamento tributário para que ela vai recolhendo um valor específico por mês para preencher requisitos da normativa que geram a economia. Se essa cliente tivesse vindo para mim com a obra dela em andamento, essa guia de 2.100, que é uma multa e juros, eu teria eliminado dela. Então, de verdade, de uma conta de 21 mil reais, ela iria pagar menos de 2.500 reais, né? 90, praticamente 90% ali.
E aí, com isso, a gente também tem, então, um segundo indicador, que é de gerar economia, que é ter um planejamento tributário específico para aquela obra, Ao longo da obra. ao longo da obra. Carla, minha obra tem andamento, dá para fazer algo ainda? Dá. Dá para fazer muita coisa bacana. Carla, minha obra finalizou, dá para fazer algo ainda? Dá, esse caso mesmo, de 21 mil reais para 4 mil e pouco, né? Dá para fazer muita coisa. Desde que a gente consiga preencher todos os requisitos da normativa, observando uma legislação trabalhista, previdenciária e fiscal. Então, por exemplo, a gente falou de algumas economias por conta da mão de obra, por conta do material, do método construtivo e também por conta da mão de obra. Então, por exemplo, numa empreita, depende de como que é a contratação. Pode ser que a mão de obra seja CLT, seja MEI ou seja autônomo. Para cada tipo de mão de obra, a gente vai ter uma estratégia específica para gerar essa economia, mas dá para se trabalhar com essas 3 possibilidades, tá? E aí, um outro ponto que é muito interessante, Ítalo, que é a gente aplicar, antes mesmo de montar um projeto, tomar um cuidado com a metragem da construção. Por quê? Você viu que na hora que a gente fez a conta de pessoa física para pessoa jurídica deu um boom absurdo? Mais de 20 mil, né, no exemplo. O porquê disso? Porque para a pessoa jurídica, ela não tem ela não tem basicamente ela não tem um indicador, né, que é o fator social, que gera para ela uma economia. Então, vamos fazer uma conta aqui para você, para visualizar para o pessoal, tá? Vamos imaginar que essa obra, em nome de pessoa física, Estado de São Paulo, né? Ela é de 300 metros quadrados. Redonda, tá? 300. Então, 300 metros quadrados, 26 mil reais. Agora, vamos imaginar que ela tem 300... Deixa eu colocar aqui. 301. 33 mil. Por que isso? Por que pulou de 26 para 33? 1 metro quadrado. Porque, assim, mudou a faixa. Então, quando a gente teve a alteração da normativa em 2021, a gente tinha a classificação de obras como de baixo, médio e alto padrão, tá? Essa classificação, inclusive, ela era dada por conta da quantidade de banheiros. Então, uma casa de até 1 banheiro era uma casa de baixo padrão. Uma casa de até X banheiro era uma casa de médio padrão. E aí, para cada padrão de casa, tinha-se o CUB. O CUB é um custo emitido pelo Sinduscon e ele vai de acordo com cada padrão de casa, né? Hoje ele se tornou o VAL. Então, o VAL é uma média do CUB. Eu tenho o CUB de baixo, médio e alto padrão. Somos 3, divido por 3, tenho essa média. Essa média é o VAL. Aí você pode perguntar, putz, Carla, mas ficou injusto, né? Eu tô fazendo uma casa super simples, a sua casa tá super, assim, né, moderna, e a gente vai ter a mesma referência de valor para pagar esse tributo para a Receita? Exato. Só que a Receita Federal, ela trouxe para tentar balizar essa injustiça. Ela falou o seguinte, então uma obra de pessoa física, ela tem um indicador que se chama fator social. Então, uma casa de 0 a 100 metros quadrados, ela tem um redutor, que é o fator social, muito bom. Se ela tem de 100,01, saiu do 100 até 200, é um outro percentual. E aí vai indo. Então, quando você tem um projeto de 300, né? E aí você fala, não, eu vou fazer... Eu tinha até um caso real mesmo. Tenho vários, assim. Mas esse é emblemático porque era 300,43. Caramba! O que é 43 centímetros, Ítalo, numa construção de 300 metros quadrados? É um nada. Sim. É um nada, né? Só que por conta disso, a pessoa tinha ali 7 mil reais a mais para pagar a GNSS de obras por conta essa mudança de faixa de metragem. Então, ter essa imagem, essa ideia também de metragem, ela é um indicador, um redutor, né? E são basicamente, assim, as formas que a gente pode. Material, método construtivo, mão de obra, né? E ter esse olhar, esse cuidado com até mesmo em nome de quem que vai ser feito. Total. A gente viu aqui. Se eu aprovo, por exemplo, um projeto em nome de pessoa física, o tributo é menor do que se eu fizer em nome de pessoa jurídica. Para a pessoa jurídica, não tem tantas possibilidades de se reduzir como tem para a pessoa física, né? Porque, assim, são estratégias legais, né? Então, Sim. Tudo que a gente está falando de economia aqui, nada
versus nada é um jeitinho que a gente está dando. Não é. São estratégias legais daquilo que a normativa permite, do que a legislação nos permite. Então, de onde que surge isso? Conhecimento. Sim, conhecimento é a nossa maior ferramenta de transformação. É fato isso. E aí, por conta do conhecimento, a pessoa pode falar assim, bom, no seu orçamento, Ítalo, você vai gastar X, Y, Z. Só que você pode economizar aqui, aqui e aqui, né? Então, você pode dar opções para o seu cliente. Com esse tributo, que é devido para a Receita, é o mesmo cenário. Ele tem uma conta, que é uma conta que a gente tem que o próprio sistema da Receita Federal vai trazer para você, mesmo sendo do contribuinte a obrigação de fazer a aferição da obra, gerar o valor, pagar, você faz dentro dos sistemas da Receita. Então, na hora que você aprova um projeto junto ao município, a Receita Federal já sabe o valor que é da sua obra, que é devido. Só que você pode se valer de estratégias legais para reduzir essa conta. Bastante ainda. Muito. E, cara, a gente está caminhando para o final aqui. Eu queria que você comentasse, desse um último conselho para quem está ouvindo a gente, que já viu que dá para economizar, vai ter que pagar, né? E, além disso, você consegue se posicionar de uma maneira muito mais profissional diante dos seus clientes, né? Isso é um diferencial de mercado que eu falo muito aqui. Que não é difícil de se diferenciar no mercado da construção, né? Porque, infelizmente, muita gente ainda não presta um bom serviço, não tem uma boa qualidade de atendimento, fora os problemas que acontecem na obra, que a gente consegue evitar, mas vão acontecer, né? Então, a gente precisa estar sempre munido de todas as estratégias. Que recado você daria para o empreendedor que escutou esse podcast agora? Provavelmente a cabeça dele deve estar fervendo, principalmente se ele não conhecia alguma dessas coisas que a gente falou aqui, ou se não conhecia, não fazia direito. Tenho certeza que muita gente ficou com pulga atrás na orelha agora, vai querer rever o contrato de prestação de serviço, porque... O primeiro conselho é, não tenham raiva desse tributo, gente. Vocês têm que ter amor para esse tributo, porque ele muda o jogo realmente. Ele vai te colocar o empreendedor como um profissional muito mais especializado, né? Vai trazer uma segurança jurídica muito maior para o teu negócio. E você vai poder contribuir, gerar valor para o seu cliente. Então, o primeiro recado não tenham raiva, né? Não, o pessoal fala assim, é um assunto que é chato. É maravilhoso! É maravilhoso! Mais ou menos! Mais ou menos! E aí, o segundo recado, que inclusive eu vou até comentar esse caso, é o seguinte, cuidado, né? Agora que você já está assistindo esse podcast, já sabe o que tem essa obrigação, tenha o cuidado em realmente regularizar sua obra de acordo com o que a normativa permite. E se você não fez e recebeu um aviso da Receita, não deixe de atender esse aviso. Por quê? Porque a multa vem. E aí, até pegando um gancho, essa semana a gente conseguiu uma decisão, eu consegui uma decisão muito bacana para um cliente que estava com uma dívida de mais de R$60 mil, por conta, ele fez a construção, não regularizou na Receita e recebeu o aviso de regularização, que é uma carta de cobrança. Não atendeu, tentou atender ali, não conseguiu, né? E aí ele estava com uma dívida, porque a Receita Federal vai lá, lavra, isso vai para a auditoria, é feita a abertura de um processo fiscal, o auditor fiscal lavra autos de infração, e ele estava com essa conta. A gente conseguiu fazer uma impugnação, assim, muito assertiva, muito bacana, e aí reduziu para R$700 a conta dele. Nossa! Maravilha. Sucesso. Qual que é então, a minha terceira orientação? Contrate especialista. De verdade. Especialista nunca é custo, sempre é investimento. E eu falo isso porque tem no mercado bons e péssimos profissionais. Então, assim, conversa com a pessoa, sente aquela pessoa, putz, gostei da forma que o Ítalo me explica, gostei da forma que o Ítalo coloca isso para mim, por mais que meu orçamento ficou mais caro, mas ele está me falando. Ou gostei da forma que o Ítalo está indicando, de repente, um especialista para essa etapa, porque é uma etapa burocrática, que ele não faz, mas ele terceiriza, ele gera valor para a vida do cliente, o cliente vai ficar muito mais feliz com ele. Então, são essas 3 orientações, né? Que legal. 3 recadinhos. E para quem quiser te acompanhar nas redes sociais, qual que é seu Instagram? Fala seu arroba ali pro pessoal conseguir acompanhar mais conteúdos e aprender mais com você. @carlaloureiro.adv. Legal, então podem seguir ela lá, pessoal. E, Carla, muito obrigado por esse papo, foi bastante esclarecedor. Obviamente, quando a gente está falando de assunto jurídico, tem muita dúvida envolvida, não tem para onde fugir, né? Mas eu acho que ficou bastante claro aqui a importância, né, da gente
não ignorar esse tipo de tributo. Exatamente, não ignorar. E saber que tem solução, né? Entender que tem solução e se organizar também, estruturar bem a empresa para que isso não vire uma dor de cabeça, porque a gente já sabe que no dia a dia a gente tem que lidar com tantos problemas e esse não deveria ser mais um, né? Então, pessoal, muito obrigado por mais esse podcast aqui, por vocês terem ouvido a gente até o final. E já aproveita para seguir a Vobe nas redes sociais, @VobeBR, no YouTube, no Instagram. E também o meu arroba é italo.s, pode me seguir lá também que eu posto conteúdo sobre arquitetura, construção, conteúdos para te ajudar a crescer o seu negócio. E muito obrigado, até a próxima. Obrigada, gente.